Boa noite a todos, boa noite a todas, né? É um prazer novamente estar com todos aqui, principalmente com o professor Rômulo Rocha, né, o mediador dessa palestra da Indústria 4.0, junto com o nosso amigo Carlos Azevedo, que nos prestigia hoje, né, com a palestra. Então, desde já agradecer a todos que estão online já nos assistindo, né? Agradecer a Carlos por ter se disponibilizado para palestrar no nosso evento da Semana de Ciência e Tecnologia, e desejar a todos uma ótima palestra e que tenham muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, que é assim que a gente constrói conhecimento e desenvolve a ciência e a tecnologia. Boa palestra a todos. Então, professor Rômulo, por gentileza, fique à vontade com o nosso amigo Carlos. Obrigado, Vitor. Eu queria, primeiramente, parabenizar, né, ao evento, ao pessoal da comissão, diretores, que a gente sabe que nesse momento está sendo muito trabalhoso, não é uma coisa fácil a gente trabalhar online, mas o trabalho da comissão do evento está sendo muito bacana. Então, vamos aproveitar, né? O Carlos, o professor engenheiro, né, Carlos Azevedo, eu queria falar só um pouquinho sobre ele, tá? Só fazer uma mini aqui do seu currículo, né? Professor Carlos Azevedo é engenheiro mecânico, né? Empreendedor, é mestre coach, professor, né? Trainer, palestrante, alagoano, casado, tem 3 filhos, né? Eu acho que essa aí é a parte principal, né, Carlos? Isso, né? Esse é o principal. Essa aí é a parte principal. Aí é a razão de tudo, aí é a razão de tudo. Com certeza. Engenheiro mecânico, ele é graduado pela Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Universidade da Paraíba, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, avaliações de perícias de engenharia pela Unip e Business and Executive Coach pela Faculdade Monteiro Lobato. Isso. Continuando, também ele possui formação em profissional em self-coaching, em master coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e Graduate School of Master Coach, BCI e ICC, nos Estados Unidos. E ainda várias formações de gestão, desenvolvimento de equipes, liderança, programas de qualidade ISO e planejamento estratégico. Além disso, o professor tem 23 anos de experiência, atuou já em cargos de gerência, alta gerência, nos setores automotivo, ambiental e industrial. Sendo um entusiasta e pesquisador da indústria 4.0, que é hoje a nossa palestra, né, Carlos? A gente vai ter essa oportunidade com você. Também atuou como coordenador e professor nos cursos de graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação na Faculdade Pitágoras, em Maceió, e como professor no curso de Engenharia de Produção do SESMAC. Hoje, atua como professor em cursos de pós-graduação, consultor, mentor, palestrante, health trainer e master coach na CA, Engenharia e Gestão, Desenvolvimento Humano. Queria muito agradecer a você, Carlos, por estar aqui conosco hoje. Foi uma oportunidade que um amigo nosso, né, em comum, Thales Cabral. Thales Cabral, aqui provavelmente ele está nos assistindo também. Tá, já avisou aqui que está assistindo. Pronto, deixar também esse agradecimento a Thales por fazer essa ponte entre nós dois aí e para que nós tenhamos essa oportunidade de aprender mais, né? Sempre o aprendizado é muito importante. E aí você trazendo essa oportunidade para a nossa escola, para o nosso Instituto Federal, é uma coisa muito bacana. Muito obrigado, e aí eu deixo a palavra com você. Bom, inicialmente, muito boa noite, né, Rômulo, para você e para todos que estão nos assistindo. É uma satisfação imensa estar aqui podendo compartilhar um pouco do que a gente vive, do que a gente estuda, enfim, de uma parte do nosso dia a dia de trabalho. A indústria 4.0 é um movimento que, desde que eu soube pela primeira vez, há uns 4 anos atrás, que eu vi falar isso pela primeira vez, há uns 4, 5 anos atrás, é um tema que me fascina, que me interessa muito, porque está relacionado ao desenvolvimento direto da nossa sociedade, ao crescimento do nosso país.
tá? Então, a gente vai falar um pouco, vou dar aqui uma pincelada, falar um pouco sobre o que é a indústria 4.0, quais são os principais pontos que a indústria 4.0 trata, qual é a transformação que a indústria 4.0 está trazendo, e também dar um panorama aí de como é que está o cenário brasileiro e como você pode, como profissional técnico, como profissional da área de engenharia, como profissional da área técnica, se inserir nesse mercado, né? A gente tem um foco no nosso trabalho muito grande de atingir resultado, de buscar sempre um resultado positivo, sempre um resultado que gere um crescimento de forma consistente, porque a concorrência está cada vez maior e a gente precisa estar atento a esses movimentos que estão acontecendo no mundo e também, consequentemente, no nosso país, para que a gente possa evoluir junto e não ficar para trás e não ser atropelado aí pela concorrência, não é verdade? É assim que a coisa funciona. Com certeza. Ok? Então, assim, podemos começar? Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui. Eu queria só deixar aberto para você, Rômulo, que nós estaremos dispostos aí, se não der para a gente responder as perguntas que aparecerem aí no chat, aparecerem aí das pessoas, as dúvidas. A gente vai, com certeza, vocês podem mandar essas perguntas para a gente, que a gente faz questão de responder uma a uma, tá? Mais para frente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira interromper durante a apresentação, por favor, fique à vontade, tá certo? Para a gente discutir, para a gente conversar e ir trocando ideia durante a apresentação, ok? Tranquilo, beleza. Podemos iniciar? Podemos sim, com certeza. Precisa só ativar lá para aparecer a apresentação. Estão vendo a apresentação aí já? O Vitor, eu acho que ele vai ter que... Ele tem que autorizar lá. Já ficou, porque ela já está disponível aqui, né? Só ele autorizar, a gente começa. Deixa eu ver se eu entro aqui em contato. Talvez ele... Ok. Talvez ele tenha saído rápido. Qual é o número dessa sala aqui? Você sabe o número da sala? Não, pior que eu não sei o número. O Thales, que é o nosso amigo, ele está me falando aqui que não está conseguindo entrar na sala, tá? Não, eu passei para ele. Ah, passou? Passei. Ok. Vamos lá. Até agora não apareceu para mim aqui. Será que tem que refazer? Ele respondeu não? Eu acho que a conexão dele deve ter caído. Eu estou tentando falar com ele. A apresentação, ok. Está rolando aqui já os comentários. Os comentários eu estou vendo que está rolando aqui. Temos já um bocado de gente aqui na... Será que porque ele tem que liberar de qualquer forma, ele tem que liberar lá, né? Tem que existir a liberação aqui no stream, né? Liberou, pronto. Ok, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Então, o tema do nosso bate-papo de hoje é a indústria 4.0, que é um verdadeiro paradigma em movimento. Então, vamos iniciar. Esse é o nosso painel de hoje. É o que nós vamos, resumidamente, assistir. E, sem mais delongas, por que a indústria 4.0 é um paradigma em movimento? Hoje a gente vai procurar responder essa pergunta. E
Para obter essa resposta, a gente vai descobrir o conceito, a gente vai falar um pouco sobre o panorama brasileiro, a gente vai falar sobre o novo perfil do profissional que vai estar conectado com essa indústria 4.0. Vamos dar 5 passos simples que você pode implementar hoje, se você já trabalha na área, se você já trabalha principalmente na área da indústria, que você vai poder implementar hoje. São 5, vamos dizer assim, insights que você pode utilizar para começar a se conectar com esse mundo de indústria 4.0, com esse universo novo que está surgindo aí. E, por último, a gente vai falar o que é que já vem por aí, o que é que já tem além da indústria 4.0, que já é um conceito novo que está surgindo, que surgiu a partir de 2 anos para cá, na verdade, está chegando no Brasil agora, e que é importante a gente já dar esse alerta aí para todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouco dos conceitos básicos em relação à indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Indústria 4.0 é o movimento principal de desenvolvimento tecnológico, não só focado puramente em tecnologia, mas principalmente focado na junção, na adequação, na simbiose até do humano com as máquinas, para poder ter produtos de cada vez uma qualidade maior, para ter um produto que atenda cada vez mais perfeitamente a necessidade do consumidor, inclusive a nível de customização, a nível de personalização, tá? E tudo isso com um custo cada vez mais baixo, com materiais que conseguem manter a qualidade desse produto por longo tempo, e isso envolve não só a parte de produto físico, naquilo que é tangível, envolve também a questão de serviços. Tá? Esse conceito ele abrange não só a parte de produtos, como também a parte de serviços. Vamos em frente. Qual é a linha do tempo? Por que indústria 4.0? Bom, nós tivemos a primeira grande revolução industrial, que foi a indústria 1.0, que foi a primeira era de mecanização, né? Século 18 e 19, onde surgiram as máquinas a vapor. Depois a gente teve o segundo movimento de indústria, que a gente está chamando aqui de indústria 2.0, que foi quando veio a era da eletricidade, né? Mais ou menos de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, onde apareceram as linhas de montagem, produção em massa de produtos. E depois da Primeira Guerra Mundial, houve o terceiro grande salto, que é o que a gente chama de indústria 3.0, que foi onde surgiu o advento do computador, o advento da automação, que foi até mais ou menos os anos 70, de 1950 até anos 70, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, até anos 70, meados dos anos 70, que foi a implementação muito forte no mundo todo de computação e eletrônica nos processos de fabricação. E depois desse movimento de indústria 3.0, esse movimento começou sem esse nome de indústria 4.0, esse nome foi cunhado pela primeira vez em 2011, na Feira Industrial na Alemanha, tá? Um pesquisador, ele cunhou esse nome, foi ele quem falou isso em público pela primeira vez, esse jargão indústria 4.0, que é a era dos sistemas cyberfísicos. Nós vamos ver mais o que é isso aí, que está valendo até os dias atuais, que já está numa fase de transição para o quinto movimento, que a gente vai ver mais para frente, de indústria 5.0. Já começou em alguns nichos industriais do mundo, que envolve internet das coisas, que envolve automação de softwares e que envolve robotização autônoma, que é diferente de uma robotização controlada por humano. Uma robotização autônoma já envolve inteligência artificial, ou seja, a máquina aprende e se corrige sem intervenção humana. Então, é um avanço além do que a gente está acostumado a ver. Mas o que é que a indústria 4.0 pode fazer? Bom, as principais tecnologias que estão envolvidas nesse movimento de indústria 4.0, o que é que elas fazem? Elas permitem a fusão dos mundos físico, digital e biológico. E quais são essas tecnologias? Manufatura aditiva. O que é manufatura aditiva? Impressão 3D, ou seja, personalização para a criação de produtos através de impressão 3D. Eu vou criar do jeito que eu quero para a minha necessidade, na quantidade exata que eu necessito. Então, é uma disrupção muito grande. Existem alguns setores da indústria mundial
da economia que estão muito tendenciosos para uma aplicação cada vez maior de manufatura aditiva. Um exemplo dessa indústria é a indústria moveleira, tá? A indústria moveleira está muito tendenciosa, está, digamos assim, até já caminhando, dando seus passos para a fabricação de móveis cada vez mais personalizados, cada vez mais exclusivos, feitos através de impressão 3D. Já existem máquinas hoje, impressoras 3D hoje, que fabricam peças metálicas, para vocês terem ideia. Não é só aquela questão daquela impressorazinha que a gente às vezes vê na faculdade ou na escola técnica, que faz aquele protótipozinho lá de material polimérico. Hoje a gente já tem impressoras 3D que fabricam, inclusive, em escala industrial, que fabricam produtos em escala industrial. Inteligência artificial, a máquina que aprende, tá? Então, as máquinas recebem softwares que fazem com que ela possa, logicamente, com uma determinada limitação, se corrigir, se reajustar durante o processo de fabricação. Para quê? Para garantir qualidade, para garantir cada vez mais medições cada vez mais precisas, peças com uma precisão dimensional cada vez maior, tá certo? Isso tudo a um custo muito baixo e sem necessidade de intervenção humana. Eu tenho internet das coisas, todo mundo conhece, que é o quê? Máquina conversando com máquina e, por exemplo, regulando um fluxo de produção dentro de uma empresa, de uma indústria, sem necessidade de comando humano. Se uma fase da fábrica, vamos dizer que uma fábrica ela tem uma linha de produção dividida na parte 1, na parte 2 e na parte 3, as máquinas que estão instaladas entre esses setores 1, 2 e 3, se houver algum excesso ou alguma falta de produto entre um e elas conseguem conversar entre si e regular a velocidade dessa produção, para que não haja nem ociosidade, nem nenhum tipo de excesso ou de atropelo ou de perda de material durante o processo. Biologia sintética está muito na fase experimental, mas já está também sendo muito utilizada as pesquisas das vacinas para a Covid-19, agora nessa pandemia. Uma boa parte delas utilizou biologia sintética, ou seja, a união de produtos naturais, de elementos da natureza, com elementos criados em laboratório, para poder conseguir fazer com que os elementos da vacina se combinem de forma a realizarem aquele nível de proteção que é exigido para uma vacina eficiente. E o sistema cyberfísico, os CPS, que são o quê? Um exemplo clássico, hoje já é clássico, de sistema cyberfísico, são as fábricas escuras, onde não existe presença de humanos, apenas robôs, tá? E esses robôs, eles tomam conta de 100% da produção de um determinado produto. Já existem fábricas desse tipo hoje. Inclusive, recomendo a vocês pesquisarem isso no Google. Existem excelentes artigos falando sobre fábrica escura, tá? Que está montada em cima de sistema cyberfísico. E ele pode, digamos assim, é uma tendência mundial, porque reduz absurdamente o custo de produção, além de evitar problemas para o ser humano principalmente na questão de trabalhos repetitivos. Ok? Tranquila por aí? Tá tudo ok, Rômulo? Tá tudo indo bem por aí? Porque eu só estou vendo minha tela aqui. Tá tudo tranquilo? Tá tudo. Então, vamos em frente. Tá? Pessoal, só deixa eu dizer para vocês, eu não estou enxergando o chat, tá? Então, mas não se preocupem, todas as perguntas que forem feitas, a gente vai no finalzinho, dar um tempinho ali. Rômulo, se você puder me ajudar aí, escolher algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo, a gente com certeza vai responder. E na listagem depois a gente pode, se vocês colocarem, tiver um meio de comunicação, a gente pode responder todas depois, ok? O Vitor, que está por trás, ele sempre vai fazer de vez em quando, se for o caso, para alguma pergunta mais vamos ele dizer intervém. Assim, na hora, ele vai e ele diz para a gente qual é a pergunta. Ele coloca aqui na tela. Joia, ok, ótimo. Em que base a indústria 4.0 se desenvolve? A indústria 4.0, ela se desenvolve
com a junção de todas essas tecnologias, com a junção de todas essas tendências, todos esses setores de tecnologia, tá? Então, os conceitos de sistemas cyberfísicos, que são os CPS, a internet das coisas, que é a IoT, a computação na nuvem, são os 3 principais sistemas que são utilizados para realizar efetivamente uma mudança de uma indústria do setor 3, da fase 3.0 para a indústria 4.0. Sem isso, você não consegue identificar uma indústria como pertencente a esse movimento 4.0, tá? E isso daí, ele promove o quê? Ele promove uma mudança gigantesca nos processos, nas relações entre máquina e homem e também nos hábitos de consumo. A internet das coisas e os sistemas cyberfísicos, eles se comunicam e cooperam entre si e com os humanos em tempo real. O que é que significa dizer isso? Se eu sou, por exemplo, um engenheiro responsável por uma determinada planta de fabricação de qualquer produto que seja, de uma fábrica de refrigerante, por exemplo, certo? Num futuro muito próximo, isso já está em transformação aqui no Brasil, nesse setor específico de bebidas, isso já está em transformação aqui no Brasil, tá? Já está acontecendo essa mudança, que é o quê? Eu não preciso necessariamente estar fisicamente na fábrica para alterar parâmetros de produção e para decidir, inclusive, uma parada de fábrica, se for o caso. Tá? Então, eu vou ter uma quantidade de dados tão grande e uma informação de tão qualidade, onde eu estiver no mundo, que eu posso ser responsável não só por uma, mas por 2, 3, 4 ou até 5 fábricas, tá? Quantas eu conseguir gerir nesse novo modelo e posso fazer alterações de sistemas e mudar, por exemplo, fabricação de produtos, sair do produto A para o produto B, em função de um aviso de quebra de fornecimento de matéria-prima, alguma coisa desse tipo, onde eu estiver. Eu não preciso ir na fábrica para colocar uma senha, ou apertar um botão, ou, enfim, fazer qualquer tipo de ação pessoalmente na fábrica para que isso funcione. Mas, para que tudo isso funcione, tem alguns princípios que são básicos para esse movimento de indústria 4.0. Quais são eles? Primeiro, a fábrica precisa ter capacidade de operação em tempo real. Isso significa dizer o quê? Que aquisição e treinamento e tratamento de dados de forma instantânea, permitindo tomada de decisões em tempo real, flexibilidade, customização e redução de perdas. Ou seja, a fábrica tem que estar conectada com uma nuvem. Ela tem que estar. A gente não pode dizer ela tem que estar na internet, mas ela tem que estar conectada e essa conexão precisa ser rápida. Ou seja, um investimento em uma estrutura básica de tráfego de dados precisa ser feito para que isso funcione adequadamente. Por quê? Porque uma perda, em algumas indústrias, uma perda de alguns minutos, a gente pode significar algumas centenas de milhares de reais. Uma perda de meia hora, de 15 minutos, de 20 minutos numa produção, pode significar a perda de algumas centenas de milhares de reais. E para funcionar nesse modelo, essa informação precisa chegar na fração de segundos na mão de quem precisa decidir. Ok? 2. Virtualização. O que é isso? Não é simplesmente colocar uma maquete da fábrica na nuvem. Não é isso, não. É o seguinte, toda fábrica virtual, ela vai ter uma cópia, toda fábrica real, desculpe, vai ter uma cópia virtual, onde será permitido fazer monitoramento de todos os processos que estão acontecendo no mundo real lá. Aí a gente tem uma foto aí, ó, de uma linha de robôs de fabricação de automóveis. Então, eu vou ter um clone virtual daquela fábrica, daqueles robôs, com aquela programação, com tudo que está sendo feito lá, tá? E esses processos são monitorados por sensores espalhados ao longo da planta em todas as máquinas, são vários e vários e vários sensores, tá? E dependendo da situação que ocorra na produção, eu posso utilizar, sem precisar fazer nenhuma modificação na minha fábrica real, eu posso utilizar a cópia virtual para fazer aquela simulação em tempo real e decidir rapidamente se aquela simulação vai funcionar para a mudança que eu preciso ou não. Veja a disrupção que a tecnologia da informação está gerando no processo fabril.
Esse ponto é um ponto muito, muito importante. Virtualização é um caminho sem volta, tá? As indústrias não falam sobre isso. As fábricas de ponta não falam sobre isso, mas estão todas elas desenvolvendo produtos nessa linha. Estão desenvolvendo, estão procurando replicar suas fábricas reais no mundo virtual. Só que esse mundo virtual, ela não fica lá como se fosse um modelo. Ela simula o funcionamento exatamente como está acontecendo. Por quê? Porque ela está conectada na fábrica real e ela está lendo os sensores do que está acontecendo ali. Se ela detecta algum tipo de desvio, ela alerta a pessoa que está responsável por aquele processo e aquela pessoa tem condição de, no virtual, na cópia virtual, fazer uma simulação e não para a fábrica real enquanto isso está acontecendo. A fábrica real continua funcionando, ele faz a simulação ali rapidamente, em 15 minutos, 20 minutos, 1 hora que seja, faz aquela simulação, muda os parâmetros, aperta um botão e a fábrica real muda os parâmetros. É assim que acontece. É um negócio meio louco, né? A gente pensar que a gente está chegando, parece coisa de ficção científica, mas está acontecendo hoje, tá, pessoal? Está acontecendo hoje. Aqui no Brasil, logicamente, num movimento muito menor e muito mais sutil, mas nos grandes países de tecnologia, principalmente de indústrias de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, automóveis. Oi, fala. Tem até uma pergunta aqui que eu tinha visto aqui no chat, que é bem... o Vitor, tu pode colocar aí uma pergunta, as perguntas, que eu acho que aí tem uma que é bem interessante também. Deixa eu alterar aqui. Vamos lá. Aí ele botou aqui, do Carl Beck, aqui. Pronto, professor, isso. Puxando para um outro lado, eu queria saber como a Elizabeth I industrializou a Inglaterra. E por que o Brasil não é um grande tecnopolo? Isso se dá porque só nos importamos com commodities. Primeira coisa, Elizabeth I, ela não promoveu a industrialização da Inglaterra. O que aconteceu foi o seguinte, a Inglaterra, o início da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, lá, que eu não sei nem se era Elizabeth I, tá? Era uma Elizabeth da vida lá, rainha da Inglaterra. Mas o que aconteceu? A Inglaterra estava começando a perder mercado no mundo, porque a era das navegações estava desaparecendo, estavam parando. O que tinha para ser descoberto no mundo já tinha sido descoberto e cada um já tinha tomado conta das suas colônias e a coisa estava desse jeito. Então ele estava perdendo dinheiro, ela estava deixando de arrecadar dinheiro. E aí o que foi que aconteceu? Começou a haver uma movimentação muito grande por uma questão de fome, tá? Do campo para as cidades. As cidades começaram a aumentar, inchar, e tinha que resolver o problema da fome na cidade, não era no campo, o problema da fome na cidade. E aí, como é que resolve fome? Com emprego. E para ter emprego, precisa ter o quê? Indústria. O que foi que ela fez? Ela chegou e pegou os grandes, são chamados de burgueses, que eram os grandes industriais da época, que na verdade eram o quê? Eram os artesãos que tinham uma preparação um pouco maior e disse, a gente precisa melhorar isso aqui de alguma maneira. E surgiu o advento da máquina a vapor, e o advento da máquina a vapor mudou tudo. Com essa mudança da máquina a vapor, processos que antes eram manuais e que demoravam muito tempo para serem realizados foram acelerados, tá? E começaram a ser feitos com um volume muito maior de produto gerado a partir daquela mecanização inicial, ok? Então, foi dessa forma que aconteceu. Nenhum governo consegue melhorar a tecnologia e industrialização de um país se não houver participação da sociedade industrial. Isso é ponto pacífico. É ponto pacífico. O governo, por si só, não consegue. Essa historinha que, às vezes, a gente fica olhando por aí. É culpa do governo. A culpa é do governo também, mas não é só do governo. Não é só do governo, tá? Então, pode voltar um pouquinho aí aí, vamos lá. E por que o Brasil não é um grande tecnopolo? O Brasil não é um grande tecnopolo porque não existe políticas de fomento para a tecnologia, para que a tecnologia fique dentro do Brasil. Hoje, eu digo para você que entre os 100 maiores cientistas do mundo, existe pelo menos aí 10% desses cientistas, de 10 a 15 cientistas que têm nacionalidade brasileira e estão atuando fora do país. Todos eles. Todos eles. A realidade é essa. O cientista que se destaca no Brasil, vem uma universidade de fora, vem um laboratório de fora, o cientista está aqui morrendo para conseguir uma bolsa do CNPq, seja lá o que for, certo? Para conseguir essa bolsa, para conseguir
muito complicado você conseguir verba da indústria, da indústria privada. É uma coisa que ainda não funciona bem aqui no Brasil. E aí, o que é que ele faz? Ele encontra lá fora tudo o que ele precisa para desenvolver a pesquisa dele e para gerar tecnologia de ponta. E os brasileiros saem e vão para fora e ficam lá e permanecem. E não voltam. Ah, beleza, é brasileiro, ok. O cara bota a bandeirinha do Brasil dele lá no laboratório, só que a tecnologia está no país onde eles estão. E ela não vem para o Brasil, essa tecnologia. E é por isso que a gente não consegue ser. O brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo e tem condição de ser um dos mais inovadores do mundo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas enquanto não houver uma política coordenada entre governo, sociedade industrial e as pessoas que estão dominando, ou seja, a classe que domina esse nicho de mercado, essa atividade econômica, principalmente a industrial, no Brasil, se não houver uma coordenação em relação a isso, a gente não vai conseguir deixar a tecnologia dentro do Brasil. Vai ser muito difícil fazer, vai ser muito difícil pesquisar, vai ser muito difícil desenvolver, como é até hoje. Isso está mudando, tá? Aos poucos está mudando, mas até hoje ainda tem esse problema. E outra, não é só porque a gente se importa com commodity. Commodity é a saída do Brasil. Tá? Commodity não é um problema. A agricultura não é um problema. O Brasil ser campeão de grãos, inclusive isso é um dos pontos onde o Brasil é reconhecido tecnologicamente falando, no seu tratamento de agricultura. Tá certo? É como o Brasil desenvolve sua agricultura. O mundo todo vem aprender no Brasil como fazer agricultura extensiva, como fazer agricultura em grandes áreas. O técnico brasileiro da agricultura, ele é reconhecido no mundo inteiro, tá certo? As grandes indústrias, os países, os ministros da agricultura, é porque a gente não ouve falar nesse tipo de notícia. Esse tipo de notícia não aparece no Jornal Nacional, não aparece nesse tipo de coisa, mas a gente tem visita de muitos e muitos países. O Brasil hoje, a tecnologia de agricultura brasileira é um dos componentes que está matando a fome na África. É a tecnologia de agricultura desenvolvida dentro do Brasil pela Embrapa, tá certo? Está ajudando a matar a fome na África. Então, são coisas muito importantes que são feitas no Brasil que não são divulgadas. Ok? Acredito que respondi a pergunta aí. Vamos em frente. A Yasmin colocou aí, ó, como reinventar a motivação e o incentivo dos trabalhadores antigos que estão acompanhando a automação das indústrias e vêm ultrapassadas em comparação com as máquinas. Veja só. Isso é a principal, do meu ponto de vista, é o principal paradigma da indústria 4.0. E o que é que isso quer dizer, Yasmin? Quer dizer o seguinte. Primeiro, não existe o antigo e o novo. Existe o obsoleto e existe o atualizado. É o que existe. Enquanto a gente não mudar esse conceito entre antigo e novo, esse negócio de antigo e novo é uma questão de tempo. O que existe é o obsoleto e o atualizado. Ou seja, não importa a idade que você tem, não importa a idade que você tenha, o mundo ele está se dissociando dessa questão até de idade. No mundo inteiro existem hoje ofertas de emprego em empresas de ponta que eles especificam que querem pessoas acima de 70 anos. Isso é por quê? Primeiro porque tem muito mais gente com mais de 70 anos viva, em estado pleno de saúde, disposto para trabalhar. E segundo, porque são pessoas que estão antenadas e estão se atualizando. Quem não se atualizar vai ficar para trás. Isso é ponto pacífico e a gente não tem que sentir pena, não. Do meu ponto de vista, a gente não tem que sentir pena, não. Tá? Porque quem não tiver antenado... E outra, não se iludam, porque existem jovens. Eu hoje lido com jovens em algumas situações do meu trabalho. Eu lido com jovens que, apesar dos seus 22, 23, 24 anos, estão ultrapassados. O fato de você ser jovem não significa que você conhecer a rede social e saber como mexe numa rede social não significa dizer que você está atualizado no seu campo de trabalho. Tá? Estar atualizado no seu campo de trabalho é ler artigo técnico, é estar sempre antenado e fazendo busca na internet, que tem muita informação de qualidade de graça na internet, técnica, é estar antenado no que está acontecendo, é saber falar inglês. Saber falar inglês hoje, para quem quer estar inserido na indústria 4.0 é primordial. Não queira coisa em português que ainda não tem. Infelizmente, ainda não tem. Estão sendo gerados alguns artigos, está começando a aparecer literatura 4.0 no Brasil agora, mas não tem. Então, como eu falei, não é uma questão de ser antigo ou ser novo, é a questão de
você ficar para trás porque você não procurou se atualizar ou você está antenado. E a idade não tem absolutamente nada a ver com isso, muito pelo contrário. As pessoas que estão gerando negócios hoje, até mesmo donos de startups, estão contratando pessoas com mais experiência de vida, ou seja, com mais tempo de vida de trabalho e dando um treinamento para atualizar aquela pessoa na tecnologia, porque ela desempenha muito melhor do que uma pessoa, às vezes, mais jovem, que não tem a experiência necessária e que vai errar muito mais para poder conseguir atingir o mesmo resultado. Então, a gente precisa ficar antenado com isso, tá? A gente precisa ficar antenado com isso. Vocês terem uma ideia, vou fazer só um adendo aqui, viu, Rômulo? Mas eu acho que é importante a pergunta que ela fez. Vocês terem ideia... Fique à vontade. No meu trabalho de coaching, eu faço coaching focado em carreira, negócios e coaching executivo. E no meu trabalho, coaching é o quê? Coaching é um profissional que traz você do estado que você está atual e leva você para um estado desejado, para o que você quer atingir. Ele ajuda você a acelerar esse processo. E eu faço um processo de coaching em grupo com jovens. Finalizei há pouco tempo atrás uma turma de 10 jovens. Sabe qual foi o maior paradigma que eles tiveram que quebrar? Reconhecer que não tinham experiência. E a gente precisa reconhecer que não tem a experiência necessária e manter a nossa mente aberta para aprender com isso. Eu estou completando agora 24 anos, desculpe, de carreira profissional na engenharia e no desenvolvimento humano. E eu considero que eu sou um aprendiz. Eu não sei absolutamente nada. Entendeu? Então, e o incrível, e por incrível que pareça, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Se a gente tiver essa mente aberta, principalmente vocês, mais jovens, precisam ter essa mente aberta. E, por favor, toda vez que existe uma síndrome, chamada de síndrome de Dunning-Kruger, que os caras conseguiram, são 2 psicólogos ingleses que conseguiram provar que quanto mais você acredita que sabe muito sobre um determinado tema, as chances são que você ainda é muito ignorante nele. Eles conseguiram provar isso. Ok? Feito o adendo, vamos continuar? Vamos lá. Então, falamos de virtualização, descentralização. Tomada de decisão poderá ser feita por um sistema cyberfísico de acordo com as necessidades da produção em tempo real. Além disso, máquinas receberão comando e poderão fornecer informações sobre o seu ciclo de trabalho. Ou seja, pessoas que estão em países diferentes, por exemplo, poderão estar acompanhando e tomando decisões de aceleração ou de retardamento de uma determinada produção em uma fábrica que está em outro país, através de um sistema cyberfísico. Ok? Pessoal, eu acho que o Carlos teve um probleminha aqui. A gente vai tentar falar com ele aqui agora também para restabelecer a conexão. Oi, voltei. Voltamos? Voltamos, sim. Voltamos, ok, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Apresentação, compartilhar, ok. Isso acontece, né? A gente sabe que... Não, lógico. Às vezes a gente está... Vocês ouviram até onde, Romulo? Você lembra? Eu cheguei na orientação de serviço aqui.
Essa parte não. Não. Eu parei. Vamos voltar. Eu parei aqui na descentralização. Chegaram a ouvir tudo da descentralização? A gente escutou uma boa parte, não sei se tudo, né? Escutou? Bom, então vamos dar um overview aqui na descentralização e a gente continua, ok? Vamos. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Então, fazendo um overview na descentralização, o que é isso? Significa dizer que as pessoas de tomada de decisão necessariamente não estarão mais no mesmo local físico das fábricas ou onde o produto esteja sendo produzido. O que é que significa dizer isso? Que eu posso ser um engenheiro, um técnico aqui no Brasil, que sou responsável por uma parte da produção da empresa que eu pertenço, de uma fábrica na China, de uma fábrica nos Estados Unidos, de uma fábrica na Europa, de uma fábrica na África, na Oceania, enfim, qualquer outro lugar do mundo. E eu posso ser responsável tanto quanto a fábrica que eu tenho aqui localmente na minha cidade, como uma fábrica que está em outro local. E isso é permitido exatamente através do sistema cyberfísico, que nada mais é o quê? É você ter uma máquina que está conectada a um computador, dentro desse computador tem um software, tem uma rotina de programação que coleta todos os dados dessa máquina e da linha de produção e entrega isso, tá certo? Num formato de informação, ou seja, num formato de indicadores para a pessoa que está tomando a decisão de fazer qualquer tipo de alteração, de fazer qualquer tipo de ajuste naquela produção. Então, isso é o que a descentralização vai permitir. Isso já ocorre hoje em muitos setores, tá? Muitos setores da economia já trabalham com descentralização. Essa pandemia veio para mostrar a gente que aqui no Brasil, para quem ainda tinha algum tipo de dúvida, a pandemia veio para provar que é possível. Milhares e milhares de pessoas, milhões de brasileiros foram trabalhar dentro de casa, descentralizados, ou seja, não mais no local onde estavam, e conseguiram trabalhar em muitos nichos de negócios, inclusive cresceram durante a pandemia trabalhando de forma descentralizada. Existem muitas empresas que não estão retornando o seu escritório físico, as suas áreas físicas, para desenvolver o seu negócio, que vão continuar em home office e vão ter áreas menores para encontros, para grandes reuniões, para esse tipo de coisa. Isso já está em transformação no Brasil, no restante do mundo nem se fala, e a descentralização ela ocorre e é feita a partir disso. 4, orientação a serviços. O que é isso? É uma evolução da internet das coisas. É o que os grandes estudiosos já estão chamando de Internet of Services. Ou seja, é a internet das coisas orientada a serviço. O que é que significa dizer? Por exemplo, controle, vou dar um exemplo na área da indústria rápido e direto. Controles de manutenção, gestão de sistemas de manutenção. É internet das coisas orientadas a serviços. Os técnicos e os engenheiros que são gestores do sistema de manutenção de uma determinada indústria, que tem várias unidades, por exemplo, espalhadas no Brasil, eles vão tomar as decisões de parada de fábrica, vão tomar as decisões de ajustes de máquinas remotamente, em tempo real, sem parar a produção. Então, é uma outra disrupção gigante que vai acontecer. Como ele fala aí, ó. Dessa forma, cada fabricante estará conectado em tempo real com sua cadeia de consumo e assim receber informações ordenadas, rápidas e com precisão em todas as fases de produção, até o consumidor final. Ou seja, se eu fabrico um produto que a cor mais aceita daquele produto e a que eu estou fabricando é azul, e de repente começa a surgir no site da minha empresa um pedido daquele mesmo produto na cor vermelha, eu tenho condição de alterar a minha produção e mudar a cor do meu produto para colocar o produto na cor vermelha, como o meu cliente está começando a me pedir, ou seja, atender a tendência de consumo muito mais rapidamente do que a gente conseguia fazer antes, através exatamente dessa internet das coisas orientada a serviço. 5º, modularidade. O que é que significa isso? Produção de acordo com a demanda, acoplamento e desacoplamento de módulos da produção, oferecendo flexibilidade para alterar as tarefas das máquinas facilmente. Redução máxima de custo sem interferir na qualidade, entrega e disponibilidade de produto. Ou seja, eu tenho várias fábricas espalhadas pelo mundo, espalhadas em várias regiões do Brasil, onde a fábrica do Nordeste fabrica um tipo de produto. Isso acontece muito, por exemplo, na indústria alimentícia. Eu tenho fábricas espalhadas no Brasil, onde essas fábricas fabricam produtos diferentes de acordo com a
regionalização daqueles produtos. E aí, a partir de agora, as fábricas novas que estão sendo montadas, elas estão sendo montadas em módulos, tá? Em compartimentos modulares. O pessoal, em inglês, eles chamam de clusters de fabricação. São esses clusters de fabricação, eles podem ser transportados de uma cidade para outra e serem acoplados numa outra fábrica muito rapidamente. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica no Rio Grande do Sul lá, eu sou um fabricante de alimentos, e lá no Rio Grande do Sul eu tenho uma demanda alta, por exemplo, por polenta, que é uma comida que é muito, muito consumida lá no sul do país. E eu noto, por algum motivo, apareceu uma novela na televisão onde o pessoal consumia muita polenta e começou a haver um consumo de polenta no Nordeste. Eu tenho uma fábrica no Nordeste que fabrica produtos voltados para o mercado do Nordeste e não tem máquinas preparadas para fabricar polenta. O que é que eu faço? Eu posso desacoplar o módulo de fabricação de polenta da minha fábrica no Rio Grande do Sul, levar para o Nordeste e começar a fabricar lá rapidamente, sem ter o custo de logística de transporte de produto, garantindo um produto mais fresco para o meu cliente, de melhor qualidade e deixando a produção e a rentabilidade daquela produção na própria região, gerando fomento na região. Tá? Ou seja, beneficia a sociedade, além, logicamente, de reduzir o custo de produção e aumentar a margem de contribuição da empresa. Também beneficia a sociedade, porque o dinheiro começa a circular na própria região. Ok? Vamos em frente. Mas como é que tudo isso é feito? Como é que é? Tá, beleza, Carlos, tudo bem, muita coisa, né, que a gente vê que a indústria 4.0 está trazendo e está fazendo. Como é que realmente vai conectar isso tudo? Como é que isso tudo é feito? Primeiro, através de conexão física, virtual, simbiótica entre sistemas, máquinas e humanos. É esse ciclo que vocês estão vendo aí nessa figura. E o que é que esse ciclo aí está dizendo? Que a fabricação vai estar integrado em redes de informação, que são chamadas de redes neurais, tá? Com muitos pontos e muita informação circulando, tá? Tudo isso dentro de um sistema de segurança cibernética para que esses dados não sejam roubados, a gente não tem um problema de pirataria tecnológica industrial, tá? Gerando movimento, utilizando tecnologias como realidade aumentada, como computação na nuvem, gerando uma robótica muito mais refinada, gerando uma utilização de robótica muito mais refinada, tá? E tudo isso através de quê? Através de um grande sistema que eles estão chamando de internet industrial, que é o quê? Uma internet focada para a linguagem de máquina, focada para a linguagem para troca de informações entre equipamentos, tá? E, além disso daí, o que é que vai ocorrer? A utilização do que a gente chama de Big Data, que é o quê? Uma análise massiva de dados para que as pessoas tenham condições, os gestores que serão humanos, que nunca deixarão de ser humanos. A máquina ainda não conseguiu substituir o ser humano nesse tipo de análise, tá? E fazendo com que os seres humanos tenham condição de tomar essas decisões de maneira muito mais assertiva e muito mais rapidamente. E essa análise de dados em massa, ela ainda permite uma outra situação que era muito complicada para a gente até muito pouco tempo atrás, que é fazer simulação. Ou seja, eu não preciso parar uma fábrica para substituir um equipamento, eu não preciso parar uma fábrica. Eu pegar as características daquele equipamento novo, coloco na minha cópia virtual e faço ele trabalhar naquela cópia virtual exatamente como ele funcionaria no mundo real. E aí eu verifico se os parâmetros de melhoria realmente acontecem ou não, e a partir daí eu tomo a decisão se eu vou trocar no mundo real ou não, ou seja, se eu vou parar realmente minha produção, se eu vou fazer a substituição daquele equipamento. Ok? Então isso reduz custo, aumenta muito a agilidade na absorção de tecnologia e faz com que os produtos cada vez mais sejam de maior qualidade, com um custo menor e com maior durabilidade. Logicamente, dependendo do nicho de atuação que você está trabalhando. Tranquilo? Vamos em frente. Com isso, a gente acaba a primeira parte da nossa palestra. E agora a gente vai ver a parte do panorama brasileiro. O que é que está acontecendo no Brasil? No Brasil, a indústria 4.0 ainda é mais um conceito do que uma realidade propriamente dita. Mas ela está sendo motivada por 3 grandes mudanças no mundo industrial produtivo. Que mudanças são essas? Primeiro,
avanço exponencial na capacidade dos computadores, ou seja, computadores com a capacidade de processamento cada vez maior, tá? Uma imensa quantidade de informação digitalizada, ou seja, a gente não precisa, não existe mais um domínio na mão de poucas pessoas de informação de qualidade. A informação está completamente pulverizada hoje, e é digital, você consegue acesso a ela facilmente, tá? E estão surgindo todos os dias novas estratégias de inovação por pessoas, através de pesquisas, e com isso aí com o desenvolvimento da tecnologia. Então, isso aí é um caminho sem volta, o mundo já está nesse movimento, e o Brasil, se ele não fizer, ele será literalmente atropelado pelas outras economias do mundo, e será um país que vai ficar muito complicado de viver. Então, o Brasil já acordou, o governo brasileiro já acordou para isso, já existe uma agenda governamental focada na indústria 4.0, que tem um marco, inclusive, um marco de virada até 31 de dezembro de 2020, que vai ter um novo fluxo de uma renovação de todo esse processo a partir do início de 2021. Mas vamos em frente. Como é que o Brasil está hoje? Grande parte das empresas ainda estão na transição dos processos de indústria 2.0, onde era somente linha de montagem e energia elétrica, sem computação, sem robótica, máquinas, vamos dizer assim, operatrizes mecânicas, essencialmente mecânicas, sem controle de software, sem controle robótico nenhum, para a 3.0, que é automação, programação e robótica. Então, essa transição mostra o quê? Que o Brasil está caminhando, está na direção correta, mas as pessoas que trabalham diretamente nesse mundo hoje no Brasil estimam que existe um atraso em torno de 30 anos em relação aos países mais desenvolvidos. Esse atraso está caindo com o tempo, ou seja, o Brasil está se aproximando, mas ainda é uma distância muito grande. Tá? Existem tecnologias que já estão sendo utilizadas hoje em países do primeiro mundo, como Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, Nova Zelândia, alguns países que têm uma característica de trabalhar com inovação tecnológica muito rápido. Tá? A própria China já acordou para isso e está acelerando muito rapidamente. A China também tinha um déficit em relação à questão de aplicação tecnológica nos seus meios de fabricação, mas o Brasil ainda está, como eu falei para você, em função daquela política de fomento, em função daquela questão, de uma questão que combina a parte governamental com a própria vontade mesmo do industrial brasileiro, tá? O industrial brasileiro ainda existem alguns paradigmas a serem quebrados, tá? No mundo do industrial brasileiro, mas a gente está evoluindo passo a passo. Então, essa agenda governamental, tá, é uma agenda que o governo brasileiro criou com o objetivo de colocar o Brasil como um dos principais atores nessa corrida da Revolução Industrial. Tá? A gente já está atrasado nessa corrida, mas a gente já está correndo. Esse é o principal ponto. Foi criado um grupo de trabalho da Indústria 4.0, o GTI, que envolve aí mais de 50 instituições, governo, empresas, sociedade civil organizada, universidades, tá? São mais de 50, existe um site, daqui a pouco vai aparecer aí o nome do site, vocês podem entrar lá e ver tudo isso, tá? Onde está ocorrendo exatamente o desenvolvimento dessa agenda, quais são as contribuições, realizando debates, entendeu? E realizando ações efetivas de mudança e de fomento de políticas para levar o Brasil para esse mundo da indústria 4.0. Quais são as premissas? O site é esse aqui, tá? O site do governo é esse aí, www.industria40.gov.br. Todo esse material da parte do Brasil, ele consta lá para vocês. Eu só fiz um resumão aqui para nossa palestra, tá? E as premissas dessa agenda são o seguinte: fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado, haja vista a nova realidade fiscal do país, ou seja, melhorar a política fiscal e facilitar investimento para indústrias que queiram ir para o movimento de indústria 4.0, compor a agenda centrada no industrial, ou seja, no empresário, conectando instrumentos de apoio existentes, permitindo a maior racionalização e uso efetivo, facilitando o acesso dos demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a ponta. O que quer dizer isso? Atender o consumidor na real necessidade dele e não ficar empurrando produtos de baixa qualidade e que o consumidor não quer mais consumir porque não existe tecnologia simplesmente para mudar aquele produto, ok?
Testar, avaliar, debater e construir consensos por meio da validação de projetos piloto, medidas experimentais, operando com neutralidade tecnológica. O que é que significa neutralidade tecnológica? É compartilhamento de tecnologia, ok? Ou seja, fazer com que a tecnologia circule entre os vários setores da indústria, para que o exemplo de uma indústria, talvez de uma indústria alimentícia, sirva, por exemplo, para ser aplicado na indústria da construção civil, que sirva para ser aplicado na fabricação de móveis, que sirva para ser fabricado, para ser utilizado na indústria do agronegócio e por aí vai. E aplicar medidas de apoio para pequenas e médias empresas com grandes companhias. É o quê? Fazer com que as pequenas e médias também entrem no mundo, na agenda da indústria 4.0, para se tornarem parceiros fortes. E isso daí, pessoal, não é uma coisa... o governo está pensando no pequeno... Não é, não. O que é que a gente vê de movimento no mundo? Esse movimento de indústria, a quarta revolução industrial, está acontecendo principalmente nas empresas que aqui no Brasil chamamos de startups de uma forma generalizada, mas nem todas são startups, mas empresas de pequeno porte que trabalham com produtos e com inovação de tecnologia, dando apoio e dando suporte aos grandes conglomerados, tá certo? Para que esses conglomerados consigam se tornar mais ágeis e assim consigam fornecer produtos mais baratos que aquela empresa pequena não conseguiria, porque ela não tem escala de fabricação. Então, ela fornece a tecnologia, a empresa produz, entrega para o mercado e todo mundo ganha com isso, ok? Então, isso é uma tendência mundial e o governo brasileiro não colocou isso porque é bonzinho, não. Ele colocou isso porque se ele não fizer assim, não vai funcionar. Simples assim. Desafios e expectativas. De acordo com a economia brasileira, para vocês terem ideia, tá? A participação industrial no PIB até 2016, isso aí aconteceu até 2018. 2019 começou a virar, 2020 que era novamente, mas por causa da pandemia não é um parâmetro, tá? E o que aconteceu? Veja aí, ó, caiu de 20% para 11% o nível de transformação industrial no Brasil. A industrialização no Brasil reduziu de 1985 a 2016, no caso até 2018. Já existem dados mais atualizados, tá? Mas eu não consegui nessa qualidade, então eu preferi deixar aqui que é a informação oficial do governo. Com isso daí quer dizer o quê? Que o Brasil está no processo de desindustrialização. Por quê? Porque as empresas multinacionais estão indo embora? Não. Porque não está conseguindo acompanhar a evolução tecnológica e, com isso, não consegue ter um produto com a qualidade e com o preço competitivo com o mercado exterior. É simples assim. Vai funcionar dessa forma daqui para frente. Quem tiver inserido no mercado de trabalho vai ter que estar preparado para essa realidade. Porque ou é isso ou você está fora. Ou você se adequa para você ter um produto de altíssima qualidade com um custo que o consumidor quer pagar, ou você não vai conseguir vender seu produto. Ou não vai ter um produto de qualidade, da qualidade adequada, da qualidade que o consumidor quer naquele determinado preço. Impactos. Os impactos da indústria 4.0 sobre a produtividade, a redução de custos, o controle sobre o processo produtivo, customização da produção e outros apontam para quê? Para uma transformação profunda nas plantas fabris. Então, o que é que quer dizer com isso? Veja aí um cálculo que foi feito. A partir da migração da indústria para o conceito 4.0 no Brasil, haverá uma economia na redução de custos industriais no Brasil, do custo industrial geral no Brasil, em torno de 73 bilhões de reais por ano. Ou seja, não é pouca coisa. Avançar tecnologicamente faz com que o país economize dinheiro. É simples assim, uma relação direta, ok? E isso daí mexe com tudo, mexe com a economia, mexe com a riqueza do país, mexe com o produto interno bruto, mexe com a renda per capita das pessoas, mexe totalmente com a sociedade. E agora eu vou mostrar para vocês um gráfico interessante aqui, que isso aqui é um dado que já está calculado, que a gente vai ter um custo total, como eu falei agora, quando o Brasil estiver num estágio avançado de indústria 4.0, para o que existe hoje, em torno de 73 bilhões por ano de redução de indústria no Brasil, de custo industrial no Brasil de uma maneira geral. O que é que está nesses 73 bilhões?
34 bilhões por ano serão ganhos somente com ganho de eficiência, ou seja, somente com redimensionamento e realinhamento de processos produtivos utilizando tecnologia. Desses 73, 34 vai ser somente com ganho de eficiência. Ou seja, a nossa indústria hoje, ela está morrendo, de uma certa forma, morrendo, porque ela não tem eficiência produtiva. 31 bilhões por ano, com redução de custos de manutenção de máquinas. As máquinas, como eu falei, elas estarão com um nível digamos assim, de informação tão grande e um software tão bem feito, controlando elas, que elas poderão fazer o tempo todo pequenos ajustes, reduzindo o custo de manutenção em 31 bilhões de reais por ano. E isso tudo daí vai gerar mais 7 bilhões de reais por ano de economia de energia. Então, esses são só 3 pontos principais, tá? Você pode, se você destrinchar, não é o foco da nossa palestra aqui, porque você dá um curso, isso aqui dá um curso, tá? Se você for destrinchar cada um desses itens aí, tá? Hoje, por exemplo, na questão de economia de energia, esse número provavelmente ele já é muito maior. Esse número foi calculado em 2018. Esse número que a gente está vendo aqui foi calculado em 2018. Só na questão de energia hoje, o Brasil já está caminhando, tá certo? Para ser o 4º maior produtor de energia limpa do mundo. Já está caminhando para ser. Acredita-se que em 2021 a gente vai atingir essa posição. Já é o 5º, está caminhando para ser o 4º. Já está chegando no 4º. E tem potencial para ser o primeiro de uma maneira muito tranquila, vamos dizer assim. Por quê? Por causa da posição geográfica do Brasil no mundo. Tá? Só existe um continente, o Brasil é praticamente o continente da América do Sul toda, mas só existe um continente que pode fazer frente a essa questão de energia limpa, que é o continente africano. Mas o continente africano é tão retalhado, tem tanta gente mandando em áreas pequenas no continente africano, que fazer isso acontecer é extremamente complicado. E o Brasil, em função da dimensão continental que tem, faz isso se tornar mais fácil. Ok? Com isso daí a gente finaliza o segundo módulo. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostam de fazer, Rômulo? Vitor, você tem alguma pergunta aí que pode botar? Ou pergunta, ou comentário, não sei. Não? Por enquanto não tem, não. Podemos? Carlos, Ok. pode continuar. Podemos. Ok, podemos deixar as perguntas para o final. Bom, sem problema. Então, vamos em frente. Ok. Voltando, vamos lá. Então, a indústria 4.0 no Brasil, ela vai exigir um novo profissional. Mas como é o novo perfil desse profissional? Então, eu fiz questão de colocar essa informação para vocês aqui, porque é de extrema relevância. E vocês que estão estudando, vocês que estão querendo ingressar no mercado de trabalho na área técnica, precisam estar antenados com isso que a gente vai falar agora, tá? Para poder orientar suas carreiras nessa direção, ok? Qual é o novo perfil? Com o avanço dos sistemas de Big Data e da internet das coisas, o controle de produção poderá ser feito remotamente. É uma questão de tempo para que as indústrias de todo tipo se adaptem para esse novo conceito. A gente está vivenciando isso hoje. A pandemia fez isso com muita gente. Tá? Em poucos anos, o conceito deve se espalhar por outros países. E, como consequência, o perfil da mão de obra vai mudar totalmente. Preste atenção nessa figurinha que está aí, nesse slide aí. A gente tem um cara com 6 mãos, está vendo aí? Tem um cara sentado com 6 mãos, mexendo em um bocado de coisa ao mesmo tempo. O que é isso? Primeiro, formação multidisciplinar. A era do especialista puro acabou. Não sei se estou dando uma má notícia para alguém aí que estava pensando em ser um especialista puro, mas a era do especialista puro, aquela pessoa que é ultra mega especializada em um único assunto, provavelmente em um único assunto ou em algum nicho específico de trabalho, acabou. Essa pessoa terá muita dificuldade para conseguir se posicionar bem no mercado daqui para frente, tá? Você vai precisar ter, sim, algum tipo de especialização, tem que ter alguma coisa que você é muito bom, mas você também terá que ter conhecimento multidisciplinar agregado àquela sua especialização. Tá?
tá? Então, ó, o César Turion, que é um consultor que atua muito nessa área de Taurion, desculpe, que atua muito nessa área de indústria 4.0 aqui no Brasil, ele diz o seguinte, ó, as indústrias continuarão precisando de gente com formação específica, mas eles terão que lidar cada vez mais com áreas sobre as quais não estudaram na faculdade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o técnico, ele não vai ter que ser mais essencialmente técnico, ele vai ter que ser técnico, ele vai ter que entender um pouco de tecnologia, ele vai ter que entender de programação, ele vai ter que entender de relacionamento humano, e ele vai ter que saber se comunicar de uma maneira eficaz com várias áreas da empresa. A comunicação está deixando de ser vertical para ser difusa, não é nem oriental, não é nem horizontal, desculpe. É difusa, ou seja, você vai estar se comunicando com pessoas de todos os níveis dentro de uma organização e não necessariamente no mesmo departamento ou no mesmo setor, na mesma área que você trabalha. Então, isso é uma demanda que já está ficando clássica, tá, pessoal? Quem não tiver antenado para isso, quem achar que ser ultra mega especialista num determinado único assunto, abre o olho, porque não é isso que o mercado está pedindo. Já não está pedindo hoje e cada vez mais não vai pedir, não vai se interessar, tá? E um alerta, principalmente para quem atua na área de tecnologia, tá? Tem muitas pessoas hoje, eu vejo muitos jovens hoje que estão estudando na área de tecnologia da informação, para se tornar um programador, enfim, para se tornar um gestor de software, para se tornar uma pessoa que vai trabalhar na área, diretamente com a área de TI. E essas pessoas estão indo num caminho de ultra especialização e estão se esquecendo da multidisciplinaridade. E isso vai prejudicar o trabalho dele daqui para frente, tá? Eu já vivenciei algumas situações, na verdade, 3 situações que eu tenho memória, onde um cara ultra especializado em TI, muito bom no que ele faz, absolutamente bom no que ele faz, foi preterido numa posição de diretoria de TI, porque ele não tinha competências comportamentais na área de relacionamento humano bem desenvolvidas. Então, uma pessoa que é um técnico muito bom, mas que não sabe liderar a equipe, ele vai ser mais um técnico, simplesmente mais um técnico, nunca vai ser o coordenador ou o gestor daquela determinada área. Ele precisa ter habilidade de liderança. Se ele não tiver, ele não vai conseguir. Capacidade de adaptação. Observar o que está acontecendo e seguir o fluxo. O que é isso? Está chegando ao fim a era do técnico que só aperta botão. Os profissionais precisarão aprender a lidar com máquinas e robôs inteligentes. Isso significa dizer que o robô tem uma programação de software tão profunda que se você colocar um comando para ele fazer errado, ele vai questionar o seu comando e provavelmente não irá fazer a ação, até que haja uma aprovação de segundo nível, tá? Então, assim, a tecnologia vai fazer com que o erro humano também diminua. Ou seja, as informações sobre o ciclo de vida de uma máquina, as informações sobre um ciclo de produção, elas estarão permanentemente sendo utilizadas para a melhoria daquele processo. Não é uma coisa que vai ficar guardado numa memória, vai guardado num disco rígido, sei lá, ou na nuvem, onde quer que seja. Aquela informação, todo o histórico de informação continuará fazendo parte daquele processo e esse processo irá se adaptar continuamente. É assim que a coisa está funcionando. Vocês têm um exemplo perto de vocês aí, a fábrica da Jeep, que já trabalha com esse conceito, tá? Que é chamado de Adaptive Flux, que é fluxo adaptivo, onde as pessoas precisam tomar decisões baseadas nos parâmetros das máquinas que estão controlando o processo, tá certo? Para que aquilo dali evolua. E a máquina não deixa fazer, se ela fizer o cálculo e medir, ver que aquela modificação solicitada vai piorar o nível de produção, ela não faz. Isso já está acontecendo aí pertinho de vocês na fábrica da Jeep. Senso de urgência. Disseminação dos sistemas de Big Data vai permitir que os funcionários tenham cada vez mais acesso a informações que antes eram restritas
aos sistemas internos das empresas. De casa, por meio de um celular ou de um tablet, os empregados poderão interferir num processo que acontece a quilômetros de distância dentro da fábrica. A ideia atual de turnos de trabalho vai passar por uma transformação e a facilidade que a tecnologia proporciona vai alterar a rotina de trabalho. Isso significa dizer o quê? Que muito provavelmente a lei brasileira, inclusive, já está no movimento de mudança para isso. A lei trabalhista brasileira já está no movimento de mudança para isso, tá? Onde você será contratado e pago por indicadores de produtividade, exclusivamente por indicadores de produtividade, e não mais por hora de trabalho. A hora de trabalho vai se tornar um ativo irrelevante para muitos setores produtivos, tá? A hora de trabalho vai se tornar um ativo irrelevante. A pessoa, o industrial, o dono da empresa, o empreendedor, o empresário, ele não vai contratar um técnico para ficar 8 horas disponível na fábrica dele. Ele vai contratar um técnico que saiba resolver o problema que acontecer na linha de produção rapidamente, de maneira eficaz. Ou seja, reduza o custo de produção dele o tempo todo e faz com que a fábrica dele produza mais e melhor a cada dia. Isso já está acontecendo no mercado de serviços. Isso já acontece, já é dessa forma, tá? Você é contratado pelo resultado que você pode gerar e não pelo conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem está se tornando irrelevante. As pessoas, quando vão lhe contratar para prestar determinado tipo de serviço, principalmente na área técnica, elas estão perguntando quais foram os resultados anteriores que você teve, me dê exemplos e me dê dados de resultados que você já teve anteriormente para aquilo que você está me propondo. Já acontece isso hoje, tá? A gente já se depara com esse tipo. Você não faz mais uma proposta, você não consegue mais ganhar uma proposta de serviço simplesmente pelo seu currículo. Seu currículo ajuda, sua formação ajuda, mas se você não mostrar resultado, provavelmente aquela pessoa não vai te contratar. É assim que funciona. Bom relacionamento interpessoal. Embora a tecnologia esteja transformando a maneira como as coisas são fabricadas, algumas regras para se manter um profissional relevante não vão mudar tanto assim. Então, ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho continuará sendo importante. Ainda mais em um ambiente que exigirá avanço da automação e exigirá também competências diferentes de cada um. Isso significa dizer o quê? Que você precisa se preparar, tá? Você não vai, aquele técnico que tem muito conhecimento, que conhece aquela fábrica de trás para frente, mas que não sabe falar qual é o defeito da fábrica, está fadado a não ter mais lugar, tá? Está fadado a não ter mais lugar. A pessoa vai ter que saber se comunicar, saber explicar o que está acontecendo e saber colocar sua posição, a sua opinião técnica de uma maneira que fique clara para outras pessoas que, inclusive, não são da área técnica. Então, estejam alertas a essa questão de relacionamento interpessoal, porque isso é imprescindível. Com isso daí, a gente finaliza a terceira parte e passamos para a quinta parte, que é praticamente a parte final, tá? Depois a gente vai ter só um highlight do que é que vem por aí, para a gente finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Vou passar para vocês 5 pontos principais que todo mundo, não importa o nicho que trabalhe, precisa estar alerta e precisa começar a implantar. Se você hoje trabalha numa empresa, mesmo que seja a empresa da sua família, uma empresa pequena, que produz quase que artesanalmente, um conceito, você já pode pegar esses conceitos e tentar adaptar eles para a sua realidade, para melhorar esse movimento. Que passos são esses? Primeiro passo, implementar conectividade através de automação de suas máquinas. O que é isso? Não é simplesmente substituir a máquina antiga por uma máquina nova que já possui conectividade, ou seja, que já possui um software, um comando por computador, alguma coisa desse tipo. No mundo real, esse tipo de atualização vem com um custo altíssimo. E o que é que você pode fazer? Principalmente quando você tem alta escala, né? Você tem uma indústria muito grande, com muitos equipamentos, então quando você parte para alta escala, fica completamente inviável. O que é que você pode fazer? Existem meios de você adaptar controles eletrônicos em máquinas que são puramente mecânicas. Então, você consegue fazer a instalação de sensores, você consegue fazer a instalação de software, a instalação de comandos eletrônicos em máquinas que são essencialmente mecânicas, que
que não tem nenhum tipo de controle, que dependia de um ser humano para tudo, tá certo? E num custo muito menor, você pode ir implantando e fazendo essa conexão dentro da sua indústria, sem precisar gastar vários caminhões de dinheiro para poder fazer uma substituição de tecnologia. Se você tiver o dinheiro para fazer, faça a substituição o mais rápido possível. Mas se você não tem esse dinheiro todo, saiba que você também não está perdido, que você pode ir fazendo. Inclusive, existem muitas startups no Brasil que estão trabalhando nesse nicho, tá? Estão trabalhando nesse nicho de adaptação de equipamentos mecânicos, puramente mecânicos, para equipamentos controlados por sensores e com algum tipo de automação. Isso já é um grande avanço, já melhora muito, por exemplo, reduz muito o custo de manutenção, reduz muito, aumenta muito a qualidade das peças fabricadas. Por quê? Porque a precisão vai aumentar de maneira absurda, ok? Vai reduzir também a perda de produtividade por erro humano. 2. Conecte equipamentos, adquira dados e visualize seus processos. Somente você colocar um sensor numa máquina para avisar se saiu do parâmetro ou não é suficiente. Você precisa coletar esses dados, você precisa ler esses dados. Então, você precisa avançar nesse sentido, tá certo? Então, um sistema de medição e acompanhamento, que são esses sistemas MES, ou o seu próprio ERP, né, o sistema geral da sua empresa, de controle geral da sua empresa, você pode conectar tudo isso e colocar isso numa interface que seja fácil de ler através de indicadores, é o que a gente mais vê por aí, e conseguir comparar cenários, e conseguir fazer avaliações muito mais rápidas para você alterar ou não a sua produção, ou acelerar, ou reduzir a velocidade, enfim, e você fazer o ajuste que você precisa nos seus equipamentos, para ter um produto sempre na mais alta qualidade possível e dentro daquilo que o seu consumidor está pedindo. 3. Faça otimização da sua produção e do seu controle da qualidade. Então, através do OEE, do famoso OEE, Overall Equipment Effectiveness, que é a efetividade geral de equipamento, que é um indicador que é muito utilizado para indústrias que trabalham com o sistema de indústria 4.0, até do 3.0 também já é utilizado, tá? Então, é um indicador que mede a eficiência de uma linha de produção e é possível entender como é que está a produção atual, o nível de perda, parada de máquina, o motivo dessas paradas, capacidade produtiva de diferentes turnos, entendeu? Então, você consegue ter uma quantidade de informação muito rica para você conseguir fazer o quê? Com que os seus processos tenham ajustes e você tome decisões muito mais assertivas e tenha ganhos de produtividade sequenciais. Ele diz aí, ganhos de aproximadamente 15% simplesmente com implementação desses indicadores. Então, você tem que evoluir não só a parte do equipamento físico, mas também da sua tecnologia de controle de qualidade dessas informações. Isso aí tem que andar junto. A qualidade da informação precisa andar junto com a qualidade do equipamento. 4º passo, análise do Big Data e realização de manutenção preditiva. Ou seja, simbiose, tá certo, do equipamento real com dados. Essa foto aí, ela fala muito claramente sobre esse 4º passo, que é o quê? A análise, ele está vendo aí, nesse motor elétrico, ele está analisando todos os pontos, vários pontos do motor elétrico e está dando um ali que está em vermelho. Ou seja, esse estator número 2 é o estator que está com defeito, então você consegue reduzir o tempo com esse tipo de percepção fina, você consegue substituir a peça rapidamente, não esperar que todo o equipamento pare para poder você fazer uma grande troca ou uma grande manutenção, parando sua produção por muito tempo. Então, automaticamente você reduz perda de produção, você reduz custo de manutenção e você reduz tempo de máquina parada. Então, é a tecnologia ajudando você a aumentar a margem de contribuição do seu negócio. Quinto passo, revolução do modelo de negócios. Aí ele diz aí, por fim, você terá transformado a maneira de fazer seus negócios, terá as informações na palma da sua mão a qualquer hora do dia e se antecipará aos problemas e conseguirá aumentar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, seus lucros. Além da capacitação,
adaptação e flexibilidade do modelo de vendas, a flexibilidade, desculpe, do modelo de vendas será um fator crucial no sucesso de transformação de qualquer negócio para inseri-lo nessa nova era que já começou e é irreversível. O que é que esse quinto passo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você está mudando os seus equipamentos, você está mudando a maneira como você trata a informação que esses equipamentos geram, você está mudando, está aumentando sua capacidade de produção e reduzindo seus custos, só que o lado de fora, que é a venda desse seu produto, também precisa evoluir junto. E evoluir junto no sentido de que não simplesmente de realizar a venda, mas de criar relacionamento com os seus consumidores. E criar relacionamento com os consumidores significa realizar uma aproximação, ou seja, criar relacionamento efetivo com as pessoas que estão nas empresas que estão adquirindo, ou nas empresas, ou no consumidor final, se for o caso, que está adquirindo o seu produto. Fazendo o quê? Prestando atenção principalmente no que eles estão dizendo sobre o seu produto. Hoje em dia, tem um indicador clássico que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é utilizado por muitos nichos de indústria, e é um indicador extremamente eficiente, que a base do NPS é o seguinte: uma avaliação neutra precisa ser tratada como uma avaliação negativa, porque ela já é um indicativo de insatisfação. Se o seu cliente não disse para você nem que estava bom nem que estava ruim, para você isso tem que ser tratado como uma avaliação negativa. E na indústria 4.0, se você não tiver antenado para esse nível de especificidade, esse detalhamento, você perderá mercado. É simples assim. Tá? Por quê? Porque o consumidor está cada dia mais exigente. Se qualquer um de nós aqui hoje, que está acostumado com um smartphone de alta capacidade de processamento, para abrir uma tela de internet rápida, para abrir um aplicativo muito rapidamente, para ter uma câmera de altíssima qualidade, deixar de usar esse smartphone e pegar um smartphone zero, novo, na caixa, de 3 anos atrás, não vai conseguir ficar com ele nem 15 minutos. Vai morrer de raiva com a lentidão dele, que somente há 3 anos atrás era o top de linha do mercado. E vai querer voltar para o seu, que talvez comparativamente falando, não seja tão top de linha quanto aquele de 3 anos atrás era, e você vai querer o seu de volta. Então, esse nível de detalhamento, o nível de exigência do seu cliente, você precisa trazer isso para dentro da sua indústria, para dentro do seu negócio, o mais rapidamente possível, e não esperar que o cliente se acomode, que o cliente se adapte, porque isso não vai acontecer mais. Ok? Então, recapitulando, a gente viu uma ideia geral do que é a indústria 4.0. A gente viu como é que está o panorama brasileiro, que já existe uma agenda governamental, que as coisas estão acontecendo não na velocidade talvez tão necessária, mas já estão acontecendo, e depende muito de nós também, que estamos inseridos no mercado, de contribuir para isso. Tá? Qual é o perfil exigido para esse novo profissional da indústria 4.0 e quais são os 5 passos que você pode utilizar, não importa o nicho de mercado, para você conseguir implantar o conceito de indústria 4.0 dentro do seu negócio, dentro da sua atividade, seja indústria, seja serviço, seja até comércio, você pode implementar esse tipo de conceito, ok? E por último, como não poderia deixar de ser, a gente está muito antenado com inovação, e o que é que vem por aí? O que é que vem depois da indústria 4.0? Já está sendo iniciado no mundo um novo ciclo evolutivo da indústria, que está sendo chamado de indústria 5.0, que está baseado num outro conceito chamado sociedade 5.0. Por que isso está acontecendo? Porque está havendo um aumento vertiginoso na velocidade do avanço da tecnologia. Tá? Então, a interação homem-máquina cada vez mais vai ser comum e corriqueira para a gente, tá certo? A questão de... Existem muitas empresas hoje em dia, por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia de ponta, onde exige um nível de segurança industrial muito grande. Existem funcionários que já utilizam um chip subcutâneo
para identificação, para poder acessar determinadas áreas de empresa, e só acessa quem tem o chip. Se não tiver o chip, não entra. Não tem senha, não tem cartão, não tem impressão digital, não tem leitura de íris, não tem nada. Se não tiver aquele chip que está implantado, às vezes na mão, no braço, enfim, na pessoa, que não gera nenhum tipo de desconforto para ela, diga-se de passagem, aquela pessoa simplesmente não tem acesso ao que está depois daquela porta. Então, isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais naturalmente. Hoje já existe desenvolvimento de tecnologia de aparelhos celulares, tá? Que não serão mais aparelhos, e sim chips, que serão implantados, tá certo? Sob a pele do ser humano, e você vai ter condição de controlar isso pela sua voz, pelos seus gestos, e conseguir fazer, se comunicar com outras pessoas sem ter aparelho nenhum na sua mão. Já está sendo desenvolvida essa tecnologia. Parece ficção científica, mas já está sendo desenvolvida. Tá? E isso daí é contínuo, não para mais. A sociedade 5.0 não vai deixar. Está sendo criado o que eles chamam de contínuo, tá? Que é uma espécie, digamos assim, de avanço em eras bem definidas. A gente tem a era medieval. Na história da humanidade, a gente tem as eras, né? A era do homem das cavernas, a era medieval, depois agora a gente está na era industrial. Rapaz, agora a gente está entrando numa era que está sendo chamada de era da consciência. Onde o que vai sobrepor, o que vai sobreviver, o que vai gerar toda a riqueza do mundo e da humanidade é a própria consciência humana. É a própria consciência humana. E isso vai acontecer não mais numa divisão de eras, e sim em movimentos ondulatórios, em movimentos de ondas, em avanço em ondas, quase que continuamente. A gente não vai ter mais uma nova era. A gente está vivendo uma era disruptiva, de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era nesse momento, mas provavelmente, muito provavelmente, a gente não vai viver outra. Nessa sociedade 5.0, o que a gente vai ter é mudanças mais curtas e mais sequenciais, todas elas dentro de um contínuo, não mais numa seção, vamos dizer assim, de era evolutiva na raça humana. É isso. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que essa jornada ela já começou e a decisão de ficar fora dela é sua. E você precisa se lembrar que as suas escolhas hoje vão criar o seu futuro. Muito obrigado. Tá aí meu telefone, meu e-mail. Tem esse QR Code aí onde você acessa todas as nossas redes sociais e entra em contato com a gente pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Telegram, pelo Instagram, enfim, por onde vocês quiserem e for mais agradável para vocês. A gente está à disposição. Mais uma vez eu agradeço ao professor Rômulo aí e ao Cefete, tá certo? Por ter convidado a gente através do nosso amigo Thales, que se lembrou do nosso nome. Eu agradeço muito a ele por isso, por ter a oportunidade de passar um pouco dessa visão que a gente tem, tá? E fico à disposição de vocês aí para o que mais vier. Temos algumas colocações aqui, né, Carlos? Isso. Temos alguma pergunta também, Victor? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Bom, estamos à disposição. Pode falar. Não, aí não é mais uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. É uma mudança de era. A gente está vivendo uma mudança de era. Talvez a última. Um comentário aí do Marcelo Marcos. Marcos até também já trabalhou com manutenção, engenheiro mecânico. Hoje ele está em Portugal. Legal. Fazendo seu mestrado aí. Estamos numa palestra internacional aqui agora, né? Exatamente. Thales Cabral colocou aí, ó, quebra de paradigma é a bola da vez. É isso aí, tá? Com certeza. A única coisa que a gente tem certeza é que paradigma sendo quebrado daqui para frente. Cada dia é uma disrupção nova. Isso aí é o certo, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Então, assim, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, como é que está, não consigo ver. Tem 1h29 aí, estamos 1h30 de live aí, né?
E estou à disposição de vocês aí, Rômulo e Vitor, estamos à disposição de vocês aí para o que mais vier. Carlos, eu queria mesmo agradecer a você em nome do Instituto Federal, em nome da comissão aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi muito bacana, a gente vê aí pelos comentários que o pessoal gostou bastante, eu também gostei bastante, não tinha assistido aí nenhuma palestra em relação à indústria 4.0, e foi bom que eu já vi até falando sobre a 5.0, né? Já está rolando, já está rolando. Já está mais avançado do que a 4.0, então já estamos bem mais, vamos dizer assim, estamos melhor na fita. É verdade. E aí, gostaria muito mesmo de agradecer em nome do Instituto, e voltando também a agradecer ao Thales, que fez essa ponte entre nós dois aí. E com certeza, se tiver uma outra oportunidade, você vai ser convocado, não é que nem convidado, você será convocado para nos ajudar. Estamos à disposição, tá certo? Estamos à disposição e assim, eu realmente quero agradecer muito a oportunidade, isso é uma oportunidade única para a gente. Dizer a todo o pessoal que a gente está sempre colocando material novo e muito conteúdo, eu coloco muito conteúdo nas redes sociais, canal do YouTube, então quem quiser nos ajudar aí, seguir a gente nas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz aí em tê-los conosco e dizer que a gente está à disposição, porque para movimentar essa juventude, principalmente, para fazer com que o nosso país realmente se torne a potência que ele merece ser, é uma das nossas missões de vida, tá? O Marcelo colocou aqui uma pergunta aqui, o Marcelo Marques aqui colocou. Gostaria de saber sobre a dificuldade de implementar essas ideias avançadas no cenário cultural do Brasil, que não é tão disponível a isso. Essa, Marcelo, é realmente a grande quebra de paradigma aqui no Brasil, tá? Mas é uma coisa que é inevitável. Não há como não fazer, tá? Quem resistir vai acabar morrendo. A verdade é essa. Quem resistir a isso vai acabar morrendo. As dificuldades são muitas. O brasileiro ele é muito criativo por um lado, mas por outro, ele não gosta muito de muito padrão, de muita regra, e a indústria 4.0 veio para ajustar essa questão, ou seja, fazer com que a produção flua de acordo com a atividade cultural da pessoa humana que está fazendo aquilo dali. Então, isso é uma outra quebra de paradigma, mas é um assunto para uma palestra só para isso, mas a gente realmente tem que ir para cima. Só tem um jeito de fazer isso acontecer, que é arregaçando as mangas e partindo para o trabalho. Não tem outro caminho. E quem não fizer está fadado a sair do mercado. Infelizmente, a realidade é essa. É uma realidade dura, mas quem não se alertar, quem não abrir o seu olho, isso eu não estou falando somente... eu não estou falando em termos de idade, de faixa etária. Eu estou falando em relação exatamente à questão de você estar antenado para o que você está acontecendo. Porque hoje, para você ser obsoleto, você não precisa ter uma idade avançada, não. Você pode ser obsoleto já bem novo. Ok? Com certeza. É isso aí. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Então, Carlos, se nós não temos perguntas, novamente, muito obrigado. E a gente, com certeza, numa próxima oportunidade, você será convidado, não, convocado. Estamos à disposição, estamos à disposição. A gente tem alguns clientes aí por Recife e de vez em quando a gente está indo aí em Recife também. E quando tiver, com certeza a gente entra em contato, se for possível, fazer uma visita lá no Cefet, enfim, conhecer presencialmente aí, que também é importante. Com certeza. Okay? Então, agradecendo novamente e vamos finalizando aqui a nossa live, né, nossa palestra, tá certo? É isso aí. Fantástico. Ok. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu. Abraço, valeu. Abraço. Até mais. Até.